Bom dia, eu sou William Lira e no programa Segurança e Cidadania de hoje vamos conversar sobre combate à impunidade. E para conversar conosco sobre esse tema, contamos com a presença do Dr. Vitor Hugo de Azevedo, que é promotor de justiça e presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Dr. Vitor Hugo, obrigado pela presença. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação ele participar desse programa, até porque a CONAMP reconhece o papel social que o Segurança e Cidadania tem representado nesse momento ímpar da sociedade brasileira. É uma satisfação estar aqui. Dr. Vitor Hugo, no Congresso Nacional, para ser mais específico, na Câmara dos Deputados, tem um projeto de lei que reformula por completo o Código de Processo Penal. Qual é a importância desse debate para a sociedade com relação a esse tema, combate à impunidade? Me parece, William, que é fundamental. Nós vivemos num país ou numa realidade em que o crime prepondera. Os índices de criminalidade do Brasil são vergonhosos, as taxas de elucidação dos crimes são vexatórias, a falta de confiança da sociedade nas instituições do Estado, representado pela subnotificação, o sujeito sequer vai a um órgão do Estado registrar a ocorrência de um fato criminoso. Quando aquele indivíduo é vítima de um crime, ele opta por nem registrar por descrença na solução. Por estar absolutamente descrente na capacidade do Estado de resolver o problema. Então, e aliás, na questão das escassas verbas públicas, né, nós estamos vendo aí vamos dizer assim, um festival de notícias que dão conta de que uma parcela significativa do poder político se apropriou do Estado. Né? Então, essas questões todas, conjugadas à impunidade, revelam esse momento caótico que o país está vivendo e que a sociedade tem que efetivamente participar para tentar construirmos uma solução, uma viabilidade, um caminho que nos retire desse atolador. Perfeito. E até colocava o senhor que nesse ano de 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso, em abril, ele disse uma frase assim: não é sensação de impunidade, vírgula, é impunidade mesmo. Ou seja, ele se referiu não só ao caso específico que ele estava analisando, que era aquele habeas corpus do ex-presidente Lula, mas ele se referiu ali ao sistema de segurança pública como um todo. Então, o senhor concorda com essa afirmação? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos vivendo um momento em que a impunidade é a regra, né? E algumas reformas, como essa do Código de Processo Penal, a que tu te referiste, embora ela, em alguns aspectos, tenha avançado na modernização da legislação, em outros, ela também peca por errar o alvo que deveria atingir. Né? Nós estamos preocupados com os altos índices de impunidade. E a reforma tem um viés garantista, de garantia do cidadão, do acusado, o que é importante, né? Mas, quem sabe, um pouco desmedida. Né? Ou seja, desequilibrando a balança, dando mais poderes para o acusado do que propriamente para o Estado. Olha, um Código de Processo Penal ele tem duas funções básicas. Né? Uma é de proteger o cidadão contra a fúria do Estado, né? Contra as ações do Estado. Dá garantias ao cidadão que ele tem instrumentos para se defender. Agora, o outro é propiciar que o Estado tenha instrumentos para punir os crimes que acontecem no seu território. E essa parte que vem mostrando o maior déficit, pelo que a gente percebe, né? Eu acho que se a gente tivesse uma balança que medisse, né, esses dois itens que compõem a função do processo penal no Estado moderno, eu acho que a balança penderia para o lado do garantismo, para o lado do resguardo aos direitos do acusado, né, e ficaria a dever, né, no sentido de propiciar ao Estado instrumentos de combate efetivo à criminalidade. Perfeito. Então nós vamos até mostrar para o cidadão que está nos acompanhando, ou seja, que em 2017 o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Ministério da Justiça, eles editaram diversos atos comprovando que o índice de esclarecimento, de elucidação dos homicídios, ele variou de 5% a 8% no Brasil, isso com uma média nacional, né? Ou seja, como dar uma resposta para isso, o que mudar, por que um índice de esclarecimento tão baixo sobre um crime tão grave? Esse é um dado estarrecedor. Embora ele seja parcial, né,
é utilizado internacionalmente como critério para medição do grau de segurança de uma sociedade o combate aos homicídios. E o índice máximo que o Brasil conquistou nesse item é essa cifra de 8% de elucidação dos casos. O que é algo assim comparável a sociedades mais pobres, mais antidemocráticas. Tem países na Europa que chegou a 70%, 80% de esclarecimento. E aqui... Então, é nesse aspecto que realmente a gente tem que voltar os olhos para essa reforma do Código de Processo Penal, porque me parece que tem muita coisa a corrigir para que a gente possa efetivamente utilizar esse instrumento como algo de avanço para a segurança pública e para o combate à criminalidade e para o fim da impunidade. Agora, esclarecimento está ligado à investigação. E sobre o modelo de investigação que existe no Brasil? Ou seja, quem pode investigar, o modelo adotado, ou seja, o conhecido inquérito policial, ele é semelhante em outros países, está correto? O que poderia ser aperfeiçoado nesse aspecto de investigação para dar maior efetividade? A notícia boa é que no projeto original de Código de Processo Penal constava lá uma vedação ou uma restrição para que o Ministério Público pudesse fazer investigações por iniciativa própria, respeitado todos os direitos e garantias do cidadão, etc., etc., mas ele podia fazer essa investigação só nos casos, segundo o projeto original, em que houvesse risco de abuso de poder econômico ou político impactando nas investigações. Então seria como dizer, olha, para o Ministério Público investigar, tem que cumprir uma... Ou seja, uma amarra muito grande. Uma amarra, antes tem que desvencilhar essa amarra para poder investigar, senão seria uma investigação ilícita, irregular. Se essa redação original, se já estivesse valendo, grandes operações como Lava Jato e tantas outras... Todas elas seriam tidas como ilegais e não poderiam acontecer. Se superou isso, o relator tirou do atual substitutivo que ele apresentou, ou que está apresentando, mas já foi divulgado na comissão especial da Câmara que trata dessa matéria. Então é uma notícia boa, nós conseguimos avançar, pelo menos não colocar na lei essa restrição. Então o cidadão que está assistindo sabe que o Ministério Público ele pode investigar também, ou seja, se acontecer alguma coisa, não é só a delegacia que ele pode ter acesso. Isso. A notícia que não é muito boa é que o inquérito policial, que é um instrumento básico de investigação criminal no Brasil, e aí no modo particular de ver, no meu modo particular de ver, ele foi não modernizado, ele foi burocratizado. Se criou dentro de um mini processo dentro do inquérito policial. Nós vamos ter um delegado de polícia que faz as vezes de juiz na fase pré-processual, e que vai ficar lá, em vez de estar investigando, estar conduzindo uma investigação efetivamente, ele vai ficar num gabinete despachando processos. Porque são tantas as garantias trazidas para o bojo do inquérito policial, contraditório, etc., etc., acesso ilimitado aos advogados das questões que estão sendo apuradas, que o delegado vai ter que fazer um certo papel de juiz, e é isso que eles quiseram colocar no novo Código de Processo Penal. Isso vai tornar o inquérito, me parece, muito menos efetivo do que ele é hoje, porque ele vai ser mais burocratizado, mais formalizado. E a participação do Ministério Público nessa parte investigativa? Eu acho que o Ministério Público ele não é um órgão que tem a sua vocação principal para a tarefa investigativa. As polícias, em geral, são treinadas, são vocacionadas para isso. Mas tem algum tipo de delito que exige a presença do Ministério Público sob pena de a investigação sossobrar. Vejam as questões essas que foram iniciadas e que estão quase todas elas umbilicalmente ligadas ao processo da Lava Jato. Se não tivesse a atuação firme da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, na coordenação daqueles trabalhos, muito provavelmente nós não tivéssemos alcançado o êxito que se alcançou nessas investigações. E a presença do Ministério Público ali foi fundamental para que isso acontecesse. Agora, até saindo um pouquinho dessa parte investigativa, já indo para a parte dos processos mesmo, né? Ou seja, o Dr. Jorge Hagi, que foi ministro-chefe da Controladoria Geral da União, que é esse órgão que faz o controle interno, né, no âmbito federal, de transparência, combate à corrupção,
Dr. Georgiade, na época, ele disse a seguinte frase: em caso de acusados endinheirados, no Brasil os processos só chegam ao fim em menos de 20 anos se o acusado quiser. Essa frase foi dita em 2014. De lá para cá, você acredita que essa realidade mudou? Eu acredito que sim. E acredito que mudou a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em dar a possibilidade de execução provisória da pena criminal a partir do julgamento condenatório em segunda instância. Tá? Quando esse entendimento passou a vigorar, se reverteu, né, de uma forma muito visível a questão da protelação indefinida através de artimanhas, de recursos, aliás, recursos legais. Eu não estou querendo aqui jogar isso no colo dos advogados. O advogado tem que fazer todo o esforço para livrar o seu cliente. Ou seja, até a pessoa que está nos assistindo entender, ou seja, aquela pessoa foi investigada, foi denunciada pelo Ministério Público, teve o processo, o juiz condenou. Daquela condenação do juiz, que a gente fala em primeira instância, em primeiro grau, ela recorre para um tribunal, né? A partir da decisão daquele tribunal, já vai cumprir a pena. Mesmo com o processo ainda em andamento, tendo recursos para tribunais superiores, etc., já vai cumprir. Mesmo que se interponha recurso para tribunais superiores, esse entendimento autoriza, permite que se execute provisoriamente aquela decisão condenatória proferida por um tribunal. Tá? Isso dá outro grau de efetividade ao direito penal. Foi até o caso do ex-presidente Lula, né? Foi o caso do ex-presidente Lula, que é o caso mais conhecido. Né? Então, acho que nesse aspecto, realmente nós avançamos. E o Código de Processo Penal reafirma essa possibilidade de fazer cumprir a decisão condenatória a partir da decisão de um tribunal. Então, acho que é mais um ponto que avançamos. Após o intervalo, vamos ver o que é, então, esse juízo de garantia, o que é essa inovação que está sendo trazida nesse âmbito lá na Câmara dos Deputados e também quais são as medidas que vêm sendo adotadas no Brasil diferentes da prisão. Ou seja, para não prender, o que o Estado vem fazendo? Já que não prender não adianta, soltar adianta, o que vem sendo feito? Acompanhe após o intervalo. Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania e no programa de hoje falando sobre combate à impunidade, onde estamos contando com a presença do Dr. Vitor Hugo de Azevedo, promotor de justiça e presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Dr. Vitor Hugo, um pouco antes do intervalo, o senhor falava sobre uma nova previsão, né, nessa redação do Código de Processo Penal que está em andamento na Câmara dos Deputados, que é a questão do juiz de garantia. O que é essa figura do juiz de garantia? O que difere do juiz comum? O juiz de garantias, ou das garantias, é uma espécie de juiz que existe em vários países, especialmente na Europa, que trabalham exclusivamente na jurisdição das investigações criminais. Então, sempre que tiver que a autoridade policial postular a decretação de uma prisão, ela faz para o juiz de garantias. Quando tiver que pedir uma busca e apreensão numa residência, o juiz competente para examinar essa matéria é o juiz de garantias. Ou seja, então é uma separação entre o juiz que vai analisar a investigação feita e o juiz que vai conduzir toda a investigação e os atos necessários para que essa investigação tenha mais sucesso, todos os pedidos do Ministério Público, da polícia. Isso mesmo. Uma distinção entre um juiz que funciona na fase da investigação e um juiz que funciona na fase que nós chamamos de conhecimento. Quer dizer, quando o processo começa efetivamente a tramitar na justiça. Né? O que há de impróprio à nossa realidade? Né? Quer dizer, o Brasil é um país de extremas carências. Né? E o judiciário, embora, segundo alguns, seja o primo rico dos poderes, o que não é verdade, né? Mas o judiciário também sofre dessas carências, inclusive da falta de profissionais para atender a demanda que é excessiva. Nós temos uma taxa de congestionamento na justiça brasileira superior à grande maioria dos países democráticos do mundo. Né? Por que isso impacta na questão do congestionamento? Porque o juiz de garantia, segundo o Código de Processo Penal, ele fica
que atuar na fase de investigação, ele fica impedido de depois tocar o processo, ser o juiz do processo. Ou seja, hoje nós já temos um número mais reduzido de juízes e dividiríamos mais ainda alguns para atuarem só em uma parte da investigação. Se reduziria menos ainda o número de juízes que vão analisar os processos, então ia aumentar mais ainda a demanda e a acusação de lentidão do judiciário. É provável que a taxa de morosidade aumente em função disso. Imagine só no norte do país. Tá? Nós temos algumas cidades, algumas comarcas no Pará, na Amazônia, no Acre, que tu só tem acesso de barco. Tá? Para chegar de barco leva uma semana. Então, e se tem um juiz nessa comarca, ele não vai poder levar adiante os processos criminais porque ou ele atua como juiz das garantias ou ele atua como juiz do processo. Perfeito. E isso está lá em debate, está no texto que está sendo construído na Câmara dos Deputados, né? Mas tem mais, além da questão prática, né, ele tem uma coisa que é bem interessante. Se já vigisse no país essa regra do juiz de garantias, o Moro, o Bredas, o juiz do Rio de Janeiro, o próprio ministro Barroso não poderiam ser juízes da causa daqueles processos em que eles atuaram na investigação. O sonho de alguns, né? O que me parece pode ser um desejo subliminar de alguns, né? Porque certamente muitos gostariam de tirar o Moro da jurisdição, né? O Bredas, o próprio ministro Barroso, que é o relator nas causas criminais que estão sendo investigadas e que dizem respeito ao presidente da República. Agora tem outro ponto, Vitor, que chamou muita atenção e a sociedade acompanhou em todos esses processos que tomaram conta da mídia, que é aquela colaboração que o investigado faz apontando outros crimes que aconteceram, outras pessoas que participaram do processo, né? Como é que está essa questão nessa redação que está sendo construída na Câmara dos Deputados? Ou seja, essa participação, essa delação premiada, como muitos conhecem, ela está sendo atacada, fortalecida, que pelo que a sociedade acompanha, ela foi uma grande auxiliadora, né, nesse esclarecimento. Eu acho que foi o principal instrumento utilizado nessas grandes investigações de corrupção. Né? O que mudou a cara da efetividade dessas investigações foi a existência da regra que permitiu a colaboração premiada, né? No caso, a delação premiada. Mas o relator, pelo menos pelo que eu me recordo e pelas manifestações dele, ele optou por não tratar de matéria que diga respeito ao crime organizado, reconhecendo que para esse tipo de situação é conveniente que se tenha uma lei especial. Então, essa matéria permanece sendo regida pela Lei 12.850, se não me falha a memória, esse é o número, né? E não está tratada no Código de Processo Penal. Agora, existem várias iniciativas tramitando no Congresso Nacional que querem alterar as regras da delação premiada, né? E sob os mais variados argumentos. Me parece que nós devemos defender esse instrumento da forma como ele foi concebido nessa legislação, né? Porque ele efetivamente tem contribuído para minimizar esse problema da impunidade do Brasil. Perfeito. E nós comentamos também, antes de vir para o segundo bloco, que agora nós abordaríamos algumas medidas alternativas, ou seja, situações em que a pessoa não precisa ser presa propriamente, né? Ou seja, começando por aqueles crimes mais leves, chamados de infrações de menor potencial ofensivo. Essa é uma discussão que há muito tempo vem sendo travada, né? Alguns defendendo que a forma de se iniciar um processo por crimes de menor potencial ofensivo ou crimes de menos gravidade, né, é o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Né? Para esse tipo de crime, você dispensa o inquérito policial, que a gente já fez referência, que está sendo até mais burocratizado, mais formalizado, vai demorar mais, vai demandar mais ações das autoridades públicas. Né? E a desburocratização da investigação para esse tipo de crime, porque eles acabavam sequer sendo processados perante o Poder Judiciário, é o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Segundo a proposta do Código de Processo Penal, e que também aqui merece elogios, né, ela vem abrir o leque das autoridades policiais que podem
elaborar esse termo circunstanciado e, portanto, provocar a instauração de um processo por um crime dessa natureza, de menor gravidade. E nos parece até reconhecer um posicionamento que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário já vinha reconhecendo, né? Ou seja, que o policial que atender aquela ocorrência menos grave, que nem uma ameaça, lesão corporal leve, ele mesmo já registra tudo ali na hora, né? Ou seja, já encaminha para o judiciário e não tem necessidade da pessoa estar sendo deslocada, igual o senhor falou, ou seja, tem locais que vão de balsa, horas, quilômetros, até chegar a uma delegacia também. Então o policial já registra tudo ali, libera na hora e é uma das válvulas de escape para a prisão. Eu acho que é uma das válvulas de escape, é uma dos instrumentos que se tem para dar mais agilidade à justiça, para diminuir a taxa de congestionamento do judiciário, porque o judiciário brasileiro não aguenta mais o número de processos que chegam a cada dia. Nenhum judiciário no mundo trabalha com o número de processos que nós trabalhamos aqui. É uma situação correlata a essa que nós estamos falando. Os juízes da Suprema Corte americana, a grande maioria deles, quando falam sobre o processo penal, eles dizem o seguinte: o processo penal americano só funciona porque lá tem um instituto que permite que, se o acusado de um crime ele reconhecer que praticou aquele crime, ele pode negociar com o promotor uma pena para cumprir, pode ser uma multa, pode ser uma prestação de serviço comunitário, e pode ser até uma pena detentiva, uma pena de cadeia, né? E isso faz com que sequer o processo exista. Né? Ele, na sua sã consciência, assistido por um advogado, aceita uma punição que é proposta pelo órgão do Estado. Resolve na hora. O juiz homologa, resolve na hora, não tem processo. Então isso já nos leva até um outro tema que é importante esclarecer para a sociedade, porque o Poder Judiciário vem trazendo cada vez mais, né, expandindo, que são as chamadas audiências de custódia, né? O cidadão que está nos assistindo entender o que são essas audiências de custódia. As audiências de custódia são uma garantia do cidadão, reconhecida em tratados internacionais, que dizem que o sujeito tem direito, o sujeito preso, ele tem direito a ser imediatamente apresentado à autoridade judiciária. Isso é o que diz o Pacto de San José da Costa Rica, isso é o que diz a maioria dos tratados internacionais a respeito de direitos humanos. E o Brasil, embora não tenha uma legislação dessas, implantou isso por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Então, em alguns estados brasileiros já funciona essa audiência de custódia. Quer dizer, toda pessoa presa tem o direito de ser apresentado a um juiz nas 24 horas, 72 horas, ou tão logo isso seja possível, para que o juiz examine a legalidade da prisão, etc, etc, essas questões todas. Qual é o problema nosso em relação a isso? De novo, nós caímos na falta de capacidade econômico-financeira do Estado brasileiro em prover todas essas instâncias de julgamento e de apreciação dos casos criminais. Porque o número de prisões é muito grande, né? Mas quando o senhor fala de apresentar a pessoa presa que está sendo implementado o mais rápido possível ao juiz, né? Preferência também aquelas 24 horas, aí, e pegando a fala do senhor um pouco atrás, o senhor falou do exemplo fora americano, que a pessoa presa já vai diante do juiz, está ali o representante do Ministério Público, às vezes até ali já aplica alguma medida. Por que no Brasil a audiência de custódia, então, não toma esse caminho, esse sentido? Esse é um tema que nós temos defendido insistentemente no âmbito da comissão que estuda a reforma do Código de Processo Penal, da viabilidade de, em se reconhecendo a existência a necessidade da existência da audiência de custódia, que se dê a ela, né, outras tarefas, inclusive essa de pôr fim ao processo se as partes ali, assistidas pelos advogados, né, com a chancela do juiz, reconhecerem que houve um acordo a respeito do assunto. Ou seja, hoje o indivíduo preso ele é apresentado ao juiz, né, está sendo cada vez mais difundido, o mais rápido possível, mas aquela apresentação ao juiz, que tem um representante do Ministério Público, tem um defensor, não é válida como um processo, não poderia dali, então, ter alguma sentença. Ali, então, o que é avaliado naquele momento? Única e exclusivamente a legalidade e a necessidade de manutenção da prisão. Hoje, ela funciona nesses termos. O que nós postulamos junto ao Parlamento brasileiro é que até para se adequar essa necessidade de fazer audiência de custódia à realidade do país, que se dê mais utilidade a essa audiência. Então, com essa mensagem do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor
Vitor Hugo de Azevedo, que nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a audiência e nos acompanhe no próximo programa. Muito obrigado.